Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast, o nosso café com saúde. E hoje nós temos aqui uma edição muito especial, onde nós vamos falar sobre a saúde do homem. Como vocês sabem, o homem vive 7 anos a menos do que as mulheres. E por que será? Será porque eles não se cuidam? Será que eles negligenciam sua saúde? E aqui a gente vai conversar um pouquinho para entender um pouco desse universo. Hoje eu tenho 2 convidados aqui especiais, né? O senhor Juarez e o Oneil, né? São 2 homens que se dispuseram aqui a estar com a gente para falar sobre saúde do homem, como foi seu diagnóstico, como está, né, o seu processo. E aí eu queria começar com o seu Juarez. Seu Juarez, eu queria que o senhor se apresentasse para a nossa audiência, Sim, falasse quem é o seu Juarez e você falasse um pouquinho. Primeiro você se apresenta e sim, depois a gente vai para o nosso bate-papo. sim. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. E meu nome é Juarez, eu sou do Pará, né? E o que eu posso dizer que eu negligenciei a minha saúde, porque meu pai faleceu de câncer, né, aos 63 anos, e eu não fiz o que tinha que ser feito, que era ter me cuidado, né? Deixei as coisas andar, passar, fui preocupar-me com o trabalho. E quando fui saber quando fiz um exame que deu o problema e foi um pouquinho triste, né? Ou seja, eu sofri um pouco com a notícia, né? Mas também procurei e compreender e buscar a solução, né? Fui atrás da solução até que encontrei, né? Fiz cirurgia e depois eu conheci a Brapec, né? E foi quando a ida melhorou minha vida, porque eu fiquei com sequelas, né? Então, essa sequela foi o problema de fraldas. Eu não tinha como comprá-las, porque aqui eu pago aluguel, aqui eu não ganho lá essas coisas, fiquei, né, um salário mínimo. E tudo isso, eu não precisei de remédio, né, porque eu fiz eu fiz a radioterapia, não fiz químio, Uhum. né? Mas foi um sacrifíciozinho até chegar nesse ponto. O seu diagnóstico foi O câncer de meu próstata. diagnóstico foi de câncer de próstata em 2016, né? E quando eu fui procurar me cuidar, ou seja, saber realmente do meu problema, eu encontrei uma grande barreira na rede pública. Tive vários não, até que procurei a Defensoria Pública e lá eu fui, né, bem recebido e me deram uma solução. E depois que foi marcado a minha primeira consulta com o urologista, foi quando a coisa andou. E aí foi marcado os exames, foi pedido biópsia e tudo mais. Até que depois da biópsia veio o resultado, veio a confirmação do câncer e eu fui aguardar a cirurgia, Uhum, né? uhum. Foi aguardar a cirurgia e fui operado em novembro de 2017. Foi operado, depois da cirurgia houve vários problemas, tive muitos problemas, a coisa ficou séria para o meu lado, eu tive que fazer outra cirurgia porque o canal entupiu e eu tive que fazer uma outra cirurgia. Depois dessa cirurgia foi quando eu fui conseguir ter uma vida mais saudável. Comecei a fazer uma tal dilatação na uretra para que a urina pudesse passar tranquilamente, né? E nesse tempo eu já estava abraçado pela Brapec, que foi quem me deu assim um grande apoio, ou seja, nos dá um grande apoio, não a mim, a todos nós que somos pacientes da Abrapec, né? Sem ela, eu tenho certeza que minha vida seria um pouco mais difícil, né?
porque a ajuda que eu tenho lá é relevante, Uhum. né? E é isto, né? Hoje eu estou com 8 anos de operado, né? Faço agora dia 23 de novembro, 8 anos, e estou bem, né? Não estou sentindo nada, não tomo remédio, não tomo medicação nenhuma. Uhum. Sou uma pessoa saudável nessa parte. Uhum. Agora, espero que, né, todos os exames que eu tenho feito têm dado ok, né? Eu sou acompanhado pelo hospital de base, né? E lá eu vou uma vez ao ano levando os exames que são pedidos pelo médico e ele tá me dando sempre uma notícia boa. Tá Uhum. tudo ok, seu Juarez, não tem nenhum problema. Possivelmente não morrerá de câncer, né? Mas o que eu quero dizer aos amigos, homem como eu, que tenham, né, essa questão de cuidado com a saúde. A mulher vive 7 anos mais porque ela procura por onde se prevenir. Ela é mais inteligente do que o homem. Uhum. Ela é uma pessoa que cuida-se. E muitos homens não se cuidam. Eu fui um que deixei as coisas, né, progredir na minha vida. Uhum. Uhum. Mas é isso. O que eu tenho a dizer, no meu caso, eu estou bem, não estou sentindo nada, não tomo medicação. E sou acompanhado praticamente, né, quase há 9 anos que eu estou na Abrapec, ela me acompanha, me ajudando com essa ajuda que ela me dá, que é importantíssima para mim, Uhum. com atividades físicas também que ela oferece a todos nós que estamos na Abrapec, né? São várias atividades físicas, além de psicologia, de outras, né, coisas que tem lá, não é só a atividade física, também tem outras ajudas, com medicação, né, para quem precisa, com exames, Uhum. e é só maravilha que eu tenho que dizer da Abrapec. Eu não posso dizer outra coisa a não ser isto, porque não é só eu. Eu falo por mim e também pelos outros que vivem Lógico. lá. Uhum. Não vejo ninguém ali que possa dizer algo desfavor da Abrapec, né? Uhum. Então é isso. Eu tenho que agradecer a essa entidade, agradecer aos funcionários que são uma maravilha conosco, nos tratam muito bem, nos recebem muito bem. E é isso. Eu Uhum. tenho que dizer, é mais ou menos só isto, Isso. ok? E você, Oneil, com esse nome de artista americano, né, de Hollywood, Oneil, eu queria que você se apresentasse, né, que você falasse quem é o Oneil, né, o que você fazia e como foi o seu diagnóstico, né? E aí depois a gente continua o nosso bate-papo. Tá joia. Boa tarde. Boa Me tarde. chamo Neil, tenho 43 anos, sou aqui mesmo de Brasília, né? E aos 39 anos, para quase 40, eu comecei a passar mal, né? Comecei a passar mal, tive umas ínguas na virilha, mas devido à correria do dia a dia, trabalho, não dei muito assunto. Comprei um anti-inflamatório e fui tomando. Só que aí foi agravando, agravando, eu comecei a sentir dores abdominais. Aí eu procurei a unidade de saúde, né, que é a UBS próximo à minha casa. Uhum. Chegando lá, fiz a consulta com o médico, ele pegou e falou para mim que eu podia estar com duas coisas, a gente conversando, que nem o bate-papo que a gente está tendo. Ele falou para mim que eu ou podia estar com uma infecção causada por quem tem mania de colocar capim na boca, ou aí eu falei para ele que eu não, nem morava na roça, né? Aí ele pegou e sorriu. Aí eu falei para ele, qual é a outra possibilidade, doutor? Aí foi onde ele falou, você pode estar com linfoma. Aí, a princípio eu não digeri, né? Eu não entendi. Aí passou um pouquinho, eu peguei, lembrei, eu associei, eu falei para ele, doutor, linfoma é um tipo de câncer. E ele falou isso mesmo. Aí eu parei um pouquinho, olhei para ele, ele calou e eu falei, doutor, mas e aí? Como a gente descobre se é câncer mesmo? Como faz para tratar? Se tem tratamento, se tem uma cura, como é que a gente vai prosseguir? Aí ele falou para mim que o pensamento era esse mesmo, né? Que o pensamento era de procurar uma cura que tinha sim, que hoje a medicina estava muito evoluída, né? E eu comecei a navegar na rede SUS, né? Ele me deu um encaminhamento para eu ir para o hospital, que foi até a unidade do Guará, né? Chegando lá, eu internei durante a noite. O cirurgião da manhã chegou, viu o pronto-socorro muito cheio, deu alta para todo mundo, inclusive a mim.
E eu expliquei que eu estava lá porque estava tentando investigar, porque a suspeita, até falei para o médico, né? Eu falei, eu estou com suspeita de estar com um tipo de câncer, por nome linfoma que o meu médico orientou. Mesmo assim, ele me deu alta. Voltei no postinho de saúde, tornei a falar com o meu médico, né? Que foi uma pessoa muito importante para mim Uhum, nessa jornada. uhum, Aí ele pegou e falou, não, tá errado. Ele fez algum tipo de procedimento lá interno, um tipo de reclamação, e eu continuei navegando na Rede SUS. Tentei me internar numa UPA da Samambaia para tentar um atendimento para ser na segunda-feira, para tentar ser transferido para o Hospital de Taguatinga para ver se era atendido. Aí, quando eu me internei no sábado, aí consegui, na segunda-feira, quando iam me transferir para Taguatinga, o Hospital do Guará me ligou. Me ligou no telefone celular mesmo, pedindo que era para eu voltar com urgência para o Guará. Aí eu tive que assinar um termo de responsabilidade para poder ter alta da UPA da Samambaia e fui pro Guará. Quando chegou no Guará, eles me internaram num leito lá, semi-UTI, veio com a junta médica para conversar comigo, veio tanta coisa. Aí eu me assustei nessa época, né? Eu falei, até minha esposa estava me acompanhando, que no momento ela estava sem trabalho, então ela ficava me acompanhando nessa jornada, né? Eu até falei para ela, falei para ela, meu bem, eu acho que agora a coisa é séria, hein? Porque não estava tendo atendimento nenhum, e de repente ter isso tudo, aí eu me assustei. Só que aí é, internado, eles pegaram meus exames, deram um jeito de... que eu tinha muito pedido de exame. Aí eles deram a prioridade nos exames, aí eu fui desenrolando, fiz um... eu fiz uma biópsia, né? Eles até me orientaram de fazer a biópsia particular para poder agilizar mais, porque no SUS demorava um pouco mais, né? Eu peguei e fiz isso. Aí eu fiquei internado no Guará por cerca de 3 semanas, né? Repetindo o exame, fazendo essas coisas. Só que aí eu tava lá já internado e não tava tendo mais, que eu tava esperando sair resultado. Pedi para poder ir para casa. A minha médica não queria deixar. Eu falei para ela, doutora, deixa eu ir para casa. Aí, se eu sentir qualquer coisa, eu volto. Aí ela me liberou, eu fui para casa, fiquei aguardando o resultado do exame. Ela me deu um parecer, né, médico. Aí eu, quando saiu o resultado do exame, que eu recebi via e-mail, voltei para o hospital. Aí isso já era, eu comecei a passar mal em novembro, isso já era fevereiro. Aí já era comecinho de março, para falar a verdade. Aí eu peguei, fui, voltei para o Guará já com o diagnóstico. Aí um médico de regulação lá, o doutor Rodrigo, pegou e falou para mim que ia me internar aquele dia e que provavelmente ia tentar me transferir ou para Taguatinga ou para o hospital de base. Que ele até falou para mim que ia tentar me mandar para o base porque ele achava que lá a estrutura era melhor. E aí foi desse jeito que foi feito. Eu internei na terça, na quarta-feira ele pegou e me transferiu para o hospital de base. Chegando lá, uma equipe médica me atendeu já, repetiram meus exames e eu fiz seis ciclos de quimioterapia chamada SHAP uhum. lá. E no final disso, eu fiz um PET scan, né? E quando fiz o PET scan, deu que as células cancerígenas que eu tinha, tinham todas sanado, né? Tinham todas morrido. Uhum. E, e fui diagnosticado, né? Com linfoma não Não, Hodgkin, Roger. né? Não Hodgkin. Ele podia chegar até o estágio 4, eu já era nível 3 quando foi diagnosticado. E o pessoal, toda a equipe médica que falava comigo dizia que eu tinha sido, que meu diagnóstico tinha sido muito rápido e por isso tinha sido bom para mim. Só que eu não pensava dessa forma, porque eu pelejei muito durante a rede pública, Uhum. vai para um lado, vai para o outro, até conseguir atendimento. Uhum. E o atendimento mesmo eu consegui através desse doutor, que ele até se aposentou. Era o Uhum. doutor Biratã, que ele pegava e atendia na UBS número 2 lá do Riacho Fundo 2 onde eu moro, Uhum. né? Esse E, homem foi que e como você chegou na Abrapec? na Abrapec eu cheguei assim que eu fiz o PET scan lá. Eu conheci a Abrapec através da minha esposa. Hum. Minha esposa tinha uma amiga que tinha câncer, que pegou e falou para essa amiga que falou para minha esposa. Aí ela Olha. pegou e me indicou a gente para dar uma procurada na Abrapec. Uhum. Aí eu consegui marcado com a assistente social, Débora. Aí ela pegou, fez uma entrevista e eu entrei na Abrapec. Aí entrei na Abrapec, era pandemia na época, né? Tava bem no auge da pandemia. Aí eu precisava fazer um transplante de medula para consolidar o tratamento, né?
E como estava tudo fechado, demorou um pouquinho, né? Mas no ano seguinte eu consegui fazer o transplante de medula e eu já estava assistido pela Abrapec nessa época. Aí eu consegui fazer esse transplante no HFA, uma parceria do SUS e o HFA, né? Consegui, fiz o transplante. Aí a minha recuperação foi tão rápida que eu tinha que ficar após cirurgia 90 dias consultando no HFA. Com 30 dias o doutor André me deu alta, me devolveu para o hospital de base, para a doutora Laura, né? E nisso eu ia fazer a consulta e voltava para casa, né? Com aquele todo cuidado. Até que quando deu uma melhorada, eu precisei fazer uma fisioterapia. E aí que eu estava muito debilitado, né, pós-cirurgia. Aí foi onde a Abrapec foi muito importante, porque foi lá onde eu consegui, né, fazer 10 sessões de fisioterapia com a doutora lá, que era fisioterapeuta na época, que era a Eliane, né, que cuidou muito bem de mim. Assim como tive acompanhamento psicológico, né, através da Abrapec, lá também, né, sempre lá o pessoal, o tratamento muito humanizado, para falar a verdade. A Abrapec, de lá para cá, até minha esposa já falou para mim que eu já estou numa situação que já estou muito bem, que eu deveria sair da Abrapec, né, mas eu não vejo assim, né, eu não vou embora não, é aquela coisa de criar o vínculo de família, né. Aham. Estamos na Abrapec e vamos continuar na Abrapec, É até isso o dia que a aí. Abrapec não quiser, né? Que ela falou, nem eu não quero mais você aqui não, aí a gente vai embora. E Aham. volta de vez em quando para visitar, né? Mas até Lógico. então, a gente segue lá. E, doutor Juarez, como Sim, foi a reação da sua família? Como que a sua família eh, esteve perto? Como que foi esse momento junto à família? sim. A minha família é somente a minha mulher, né? Aham, Porque eu sou separado, uhum, meus filhos moravam nessa época lá em Santa Catarina, a minha mãe morava em Belém, e em Belém eu só tinha a minha mãe e um irmão. uhum, E a minha família não chegou a saber nos primeiros momentos, né? Ela só chegou a saber em 2014, quando não, aliás, 2014 não, eu me enganei. A minha família, na verdade, não chegou a saber. uhum, Chegou a saber em 2019, quando eu estive lá agora, em 2019, né? E falei para meu irmão e para minha mãe, que ainda estava viva. Mas a reação deles foi tranquila, entende? Porque eu já estava cuidado, né? uhum, Eu uhum, já estava legal, né? O único problema que eu não que eu posso dizer que eu tinha é usar a fralda. uhum, Mas a minha saúde estava bem. Então, aqui eu só tenho a esposa, que eu vivo com essa pessoa há mais de 20 anos, uhum. é quem tem me ajuda, né? É quem Lógico. é meu apoio, Uhum, né? Eu dela e ela de mim, uhum, né? Então, não houve, no primeiro momento assim, eu posso dizer que foi só eu a sofrer, só eu a saber, né? Porque não tinha com quem falar, né? uhum, Eu não falei nem para os colegas do trabalho, eu comentei sobre isso, né? aham, Só fiquei comigo. E fui procurar o tratamento. Foi o que eu fiz, aham, né? E a minha esposa, depois de que operado, foi ela quem me apoiou, porque fiquei 30 dias bem problemático, depois mais 30 dias, que foi a segunda cirurgia. E é isso, né? Depois eu aqui só tenho ela, é ela e eu, aham, né, de aham, família. aham, E é isso. E hoje todo mundo, o meu familiar sabe, mas eu tô bem, aham. né? O senhor, antes do diagnóstico, como o senhor se cuidava? O senhor fazia exames periódicos, Olha, ia ao médico? é o que eu tô dizendo, eu negligenciei a minha saúde, eu não fiz o que eu tinha que ser feito, porque meu pai faleceu com câncer e eu já tinha problema em 2000, mais ou menos 2008, 2009, assim, eu ia ao hospital em Belém, que é o Filoiola, fazer acompanhamento, mas não tinha nada de câncer. Era aquele acompanhamento normal, né? Eu ia lá e o médico fazia os exames, pedia PSA e eu sempre o PSA dando baixo. Mas em 2010, a coisa 2010, 2011, não. Eu tive que fazer uma raspagem, chamada raspagem, porque eu já estava com muita dificuldade para urinar, né? Eu tinha muito problema para urinar.
E através do meu sobrinho, que morava no Maranhão, morava em Caxias, sabendo do meu problema, ele me chamou para lá. E lá eu fiz uma raspagem em 2011, em maio de 2011. Fiz a raspagem, realmente deu resultado, melhorei muito. Passei a urinar tranquilo, urina normal. Eu achava que estava legal. Mas em 2012 eu vim para Brasília. Minha esposa já estava aqui e eu vim para Brasília. Chegando aqui, não cuidei mais, não fiz mais nenhum tipo de exame. Eu não acompanhava o meu problema sabendo que eu tinha que fazer isso. Mas nada, nada. Mas em 2016, numa consulta com um médico lá da minha área, né, da clínica da família, ele pediu o PSA e pediu outros exames. Foi quando eu fiquei sabendo que estava com um PSA altíssimo. Uhum. O PSA tem que ficar mais ou menos no máximo em 4. Eu já estava com 19, Altíssimo. né? E aí eu acendeu o alerta, né? Foi quando passei a procurar tratamento. Uhum. E foi bem difícil, né? Mas graças que eu resolvi e estou aqui para É contar a lá. história e pedir que não é problema, faça o exame, porque depois dos 40 não custa nada fazer um examezinho de PSA, não custa nada. Não precisa nem ir ao médico, faz sem ir ao médico mesmo, pode chegar num laboratório desse daí e pedir para fazer um PSA. Uhum. Porque se você não tiver tempo para cuidar da saúde, você vai cuidar da doença. Então, é aí um alerta. Vamos ter tempo para a saúde, né? Porque geralmente o homem pensa muito em trabalhar, ganhar dinheiro, mas não pensa na saúde. Só vai pensar na saúde quando está já quase sem jeito. Foi quase meu problema. Eu poderia muito bem ter ido mais cedo, mas não fui. Então estou aqui contando uma história. É isso aí. Espero que eu vá mais na frente ainda, Vai né? muito longe ainda. E você, Neil, você sempre se cuidou? Você sempre teve no médico, sempre acompanhando, fazendo check-up? Ou não? Ou Fazia segue a maioria dos homens, né? Que só quando isso. aparece alguma coisa muito séria que procura o médico. É bem para esse caminho aí, Marlene. É. Ia no médico quando dava uma gripe muito forte que não passava, aí eu procurava médico, mas caso contrário, não. Aí, marcava consulta para os filhos, para a esposa, levava eles, mas para mim mesmo não. Vou mentir, não. Assim, Você contou, né, da importância aí da sua mulher, né, da sua esposa aí nesse processo todo. E a família? A família teve presente ou você mora longe da família? Como que foi? Marlene, como tá até por pandemia, né, que na minha época foi em Foi 2020, na né? pandemia. Foi na pandemia, então, assim, nosso grupo familiar, eu tenho eu e a esposa e nós temos 5 filhos, né? Aqui, de casa mesmo. Eu tenho um filho do primeiro casamento também, só que ele não mora conosco, né? E na época os meninos eram, a maioria era menor, né? Eles eram menorzinhos. Então o que acontece? Até tentar diagnosticar de verdade, eu tentei não contar. Eu tentei, até da minha esposa mesmo, eu tentei dar uma segurada. Só que aí, quando eu internei no Guará, que eu estava te contando que eu internei no Guará, aí do nada a psicóloga veio falar comigo e ela perguntou, veio querer saber como é que eu estava, né? E ela perguntou, ela chegou em mim e falou: "E aí, ô Neus, como é que você tá? Sabendo que tá que o seu diagnóstico é um câncer de linfoma." Aí minha esposa surtou lá na hora, né? Aí ela até depois teve que levar minha esposa para conversar e tudo, né? Mas em casa, para a família mesmo, eu tive muito apoio familiar, porque as escolas fecharam, os meninos estavam lá, só que eu já vinha passando mal de novembro, né? E os meninos estavam estudando, só que como eu estava sentindo que eu estava ruinzinho, que eu não estava tão legal, então eu já usava máscara. Eu dentro de casa eu usava máscara, tudo direitinho, tentava ficar mais pro quarto, não ficava tão exposto, né? Apesar de ser no núcleo familiar, né? Mas a família, eu tive muito apoio da família, porque eu dei até a sorte, né? Eu falo para minha esposa que dei até sorte nessa parte, né? Porque durante
essa dificuldade, né, essa batalha grande, ela não estava trabalhando, ela estava em casa, né? Então, ela ficou comigo em casa. E era o cuidado o tempo todo. Eu fiz o ciclo de quimioterapia mesmo, eu não perdi peso. Eu ganhava 300 gramas, meio quilo, mas eu não baixava peso. Uhum. Mas eu também tinha consciência, né, que eu precisava comer, eu precisava beber muita água, até por conta da quimioterapia, né? Uhum. Porque ela intravenosa, né? Uhum. Então agredia muito, né? Uhum. E a gente, assim, e eu tinha os meninos pequenos, né, que também, né, que a família precisava de mim, então não dava para me abater, né, para me entregar. E eu acho que isso foi também uma coisa que me fortaleceu muito, né? Uhum. Assim, e eu também, desde que o meu médico meio que diagnosticou para mim, né, o primeiro médico do postinho que falou que eu podia estar com linfoma, né, que foi até um diagnóstico certeiro, eu não desanimei, não. Uhum. A partir do momento que ele falou para mim que tinha cura, que a medicina estava muito avançada, eu peguei, me agarrei com todas as forças e fui lutar pela minha vida, né? Porque eu tenho muita gente que precisa de mim, né? Tem uma família linda que gosta, Uhum. que, que é a minha família. Uhum. Então eu precisava viver por eles também, né? E por mim, Lógico. né? É isso aí. Né? E deixa eu perguntar uma. Eu queria que vocês dois falassem um pouquinho. Vocês, antes de ter um diagnóstico e depois do diagnóstico, o que isso mudou, né, em vocês? O que que vocês fazem hoje que não faziam antes? O que que vocês hoje estão valorizando mais do que vocês não valorizavam antes? Seu Ó, Juarez. eu vou falar o seguinte. Como eu já era uma pessoa mais ou menos informada do problema, peguei um exame que eu fiz em junho e guardei. Só em setembro, com uma curiosidade e com conhecimento já que eu tinha de PSA, peguei o exame e fui olhar. 19. Digo, caramba, tô com câncer. A mulher chegou e eu disse, olha, tô com câncer, provavelmente tô com câncer. Isso me abateu, isso me abalou, né? Lógico. Não digo que não me abalou, abalou sim. Uhum. Só que eu não vou dizer assim que não ter ficado triste, mas também não me entreguei ao problema. Uhum. Comecei a pesquisar pela internet, comecei a procurar na internet, a acompanhar o Tiago Rocha e um outro médico também muito famoso. E comecei a pesquisar, a mexer na internet, procurar saber como é que podia ser isso. Uhum. Problemas de sequelas, que era a questão de ficar usando fralda, isso aí eu fui pesquisar, e lá dizia que possivelmente mais de 5% das pessoas que se operavam, que arrancava a próstata, ficava com esse problema. Uhum. E continuei meu trabalho. Como estou falando, eu era gari, então eu passava o dia trabalhando sozinho e pensando naquilo. Uhum. Eu fiquei, é tanto que perdi, eu acho que eu possivelmente perdi uns 10, 15 quilos durante esse período da doença. Uhum. E isto mesmo sem ainda ter o diagnóstico fechado. Agora, hoje, o que eu faço, eu não me alimento mais como me alimentava antes. Eu não como nada de embutido. Eu não como doces, né? Cortei o açúcar na minha vida, cortei o óleo, não uso óleo, né? Procuro usar uma alimentação mais ou menos saudável, que saudável mesmo, possivelmente eu não tenho condições. Uhum. Mas é isto. Eu hoje me alimento mais ou menos de acordo com o que eu pesquisei, Lógico. não é? Não é com o que médico me falou, que eu não fui atrás de nutricionista. Uhum. Eu mesmo faço a minha alimentação, né? Uhum. Então hoje eu procuro me alimentar dessa forma, nada de embutido, não como doce, se como é muito pouquinho. Açúcar eu também não uso, açúcar, óleo eu também não uso, então mudei muito minha alimentação. E acho que está dando um resultado. Não sei se eu estou no caminho certo, né? Com Eu certeza está. faço, eu estou fazendo o que eu acho certo, mas não sei se é realmente o certo, É certo, né? sim. Não estudei para isso, Uhum. mas o que eu tenho pesquisado é que a alimentação é o principal, né, vetor do problema. Pessoas que se alimentam com esse pouco embutidos, Uhum. é lógico que a situação é perigosa, porque o Uhum. embutido só tem veneno, Uhum. não é? Uhum. Mas, infelizmente,
não temos outra saída. Nós temos que nos alimentar com isto. Lógico. Não existe saída. Se a gente estivesse morando no campo, talvez lá pudesse fazer, né? Mas aqui não. Aqui você tem que entrar nessas coisas todas. Aham. E é isso. E a Então, atividade hoje, física, você faz olha, alguma atividade coisa? física, confesso que Caminhada. eu não sou muito amante da atividade física. Eu sou Aham. meio é, aquela pessoa que pouca atividade física eu faço, Aham. né? E o que eu me distraio, o que eu faço muito hoje na minha vida é ver filmes e procurar esses assuntos da saúde. Aham. Procuro hoje procurar esse assunto da saúde e ver o que é melhor para mim, né? E para minha esposa também, Lógico. ela é uma pessoa que, quer dizer, eu que cuido mais da alimentação, então eu faço essas coisas, né? Aham. Mas é isso, né? A atividade física é uma coisa recomendada. Digo mesmo que é um grande alimento para a saúde da gente. Quem não faz atividade física, quem é sedentário, tá com um grande problema, porque a atividade física expulsa o problema, expulsa a doença. Aham. Mas nem todo mundo também pode fazer. Lógico. Eu que posso, não faço, né? Uhum. Mas aconselho a Mas fazer. recomenda. Recomendo. Recomendo porque é importante. É isso aí. Eu é que estou errado, Tá não é? errado, mas precisa consciente. fazer, viu? Tá É. consciente. Estou consciente, porque eu sou muito É. consciente. Nas minhas pesquisas que faço sobre a saúde, todo mundo é o primeiro ponto, atividade física. Eu estou deixando por último. Não, mas eu acho que tem que começar a fazer uma caminhadinha É, de eu- leve, né? Eu Não precisa ficar dentro de uma é, academia, exato, não. né? Eu andei, eu fiz na 2024, eu fiz uns 6 meses de caminhada, me senti bem melhor, Aham. né? Mas já agora eu tô devagar. É. Mas Vamos eu tô retomar? bem. Vamos Sim, retomar? possivelmente é o que eu tenho que fazer, né? É A isso minha aí. esposa, ela é a minha crítica, ela que todo dia fala isso. Aham. Todo dia ela fala isso. Olha, esse sofá não dá, não é Qual o problema. nome dela? É Iraci. Iraci, Pois olha, é. começa a pegar no pé a partir de hoje, viu? Então Não é deixa isso, ele, né? quando ele estiver no sofá, arranca do sofá. Leva ele para caminhar. Apesar de tudo, mas eu recomendo a qualquer um fazer atividade física. Sem exagero, ótimo, é um remédio, Lógico. né? Mas o maior problema hoje da humanidade está na alimentação, Uhum. que é a causadora de muito problema, Sim. né? Mas infelizmente a gente não pode deixar de comer e temos que comer o que tem, Tem que não fazer é? as melhores Eu, como já sou escolhas, né? idoso, já não me alimento como antes, né? Aham, Me alimento muito moderadamente, aham. né? E é isto, É isso aí. né? E você, Oneil? O que é o Oneil antes e depois do diagnóstico? Vixe. Antes do diagnóstico, o Oneil era muito, muito agitado. Era acelerado demais. Eu vivia num nível de estresse muito grande. Até pelas crianças pequenas, o trabalho exigia muito, então a vida era muito corrida, né? Muito corrida mesmo. Mas eu tentava, assim, do pouco de tempo que me sobrava, eu tentava praticar atividade física, sempre quando dava, né? Eu também tinha o meu pai na época, que era também um doente, então às vezes ele dava uma crise e eu tinha que desacelerar um pouco, né? Assim, então eu tinha que me deixar de lado um pouco para poder dar conta dele e família, né? Mas depois eu tentava retomar de volta, né? Só que eu era uma pessoa muito agitada, eu era num nível de estresse muito grande. Meu dia começava muito cedo, terminava muito tarde, então já tira daí, né? O sono já não era o ideal, né? Assim, o período de sono. E depois da minha enfermidade, né? De lá para cá, até mesmo quando eu adoeci, eu fui de 100 a 0. Eu tive que parar e eu tive que aprender a fazer isso, né? E não foi bom, não, foi muito difícil, né? Uma pessoa que tinha a vida que eu tinha, para do nada ter que parar e parar mesmo, sabe? Chegou ali, sinal vermelho, parou e fica.
Aí, então foi muito difícil, mas eu aprendi, né? Aham. Fui aprendendo, né, ao longo dos dias. E hoje, né, hoje, pós-tratamento, tudo, ainda faço acompanhamento. Eu faço consulta a cada 6 meses, né? Uhum. Hoje já tem 4 anos depois do transplante. Eu estava fazendo a contabilidade esses dias e vi, já tenho 4 anos pós-transplante, né? Eu até assustei, eu falava, achava que era 3, né? Mas não, são 4. Por conta do período da pandemia, a gente Que confunde. bênção, né? Aí, isso, muito gratificante. Aham. Hoje eu sou uma pessoa que eu tento me estressar menos, tento ir devagar com as coisas, aquela coisa, se deu, deu, se não deu, paciência, tem o dia seguinte, tem o outro dia. Então, hoje eu procuro ver as coisas dessa forma, né? Não tem mais aquele estresse que eu tinha antes de 2020, né? Que era a minha Aham. vida acelerada demais, Aham. né? E é, hoje eu vejo a vida com outros olhos, né? Porque, querendo ou não querendo, eu tive uma segunda chance, né? Uma nova oportunidade, né? Uhum. Porque uma- da quimioterapia até passei tranquilo, que foi o primeiro tratamento. Mas quando foi para o transplante, eu dei uma sepsia e fiquei 3 dias na UTI, Uhum. né? E voltei. E voltei e hoje estou aqui. É isso aí. As pessoas do meu convívio, que me veem hoje, que eu falo que tive um câncer, linfoma, né? Que nem. Só falar câncer, né? A pessoa já assusta, Aham. né? E eu falo que passei por um câncer e hoje estou bem, a pessoa fala que se eu não falasse, não perceberia. Uhum. Porque olham para mim e veem que eu estou normal de quando eu era antes da doença, Aham. né? Aham. E isso para mim é muito gratificante também, né? Uhum. Ah, eu agradeço a família, agradeço a equipe médica do SUS mesmo que me Uhum. acolheu, Uhum. que eu falei que foi difícil entrar, mas também depois dentro do SUS uma vez, Uhum. eu fui muito bem recebido, fiz todo o tratamento gratuito pelo SUS, Uhum. né? É, e foi muito bom, Aham. sabe? Assim, não tem do que reclamar não. Por onde eu passei, as pessoas foram muito legais comigo. Aham. Assim, eu acho que até mais do que eu merecia, às vezes, Não, né? merecer você sempre mereceu e vai E continuar merecendo. eu, Uma doença dessa, né? É. eu falei. E até depois que conheci a Abrapec também, que vim, que fiquei, que é um lugar onde o pessoal acolhe a gente com um carinho imenso, né? Que eu estava falando, é como se a Abrapec é a extensão de família, Uhum. né? Que não é só pelo amparo de fazer um exame, precisar de um exame específico, que às vezes Uhum. não ter condições de arcar, né? Financeiramente com ele, não. Uhum. Eles oferecem de um tudo pra gente, de uma palestra para você ir, Uhum. né? Tem horta, capoterapia, Uhum. tem tanta coisa lá, É. assim, que eles oferecem isso de uma forma gratuita pra gente, Uhum. sem nenhum tipo de custo. E é que nem eu vinha falando para Débora hoje. Eu vinha conversando, né, dentro do carro, e a gente estava conversando. E eu falava que antes da doença, o único lugar que eu gostava de ir, que eu era, pelo jeito que era tratado, era no Hemocentro fazer doação de sangue. Porque eu chegava no Hemocentro, o pessoal tratava num carinho tão grande que era a Uhum. única referência que eu tinha de saúde e eu gostava de ir, Uhum. né? Lá eu gostava realmente, Uhum. né? A- Até por hoje não posso mais, né, fazer Uhum. doação, Lógico. mas paciência, né? Uhum. Enquanto pude, fiz, Lógico. né? Já Falei, fez bastante aí durante muito né? tempo, né? Nós estamos chegando ao final de mais uma edição do Lado a Lado Cast, o nosso Café com Saúde. E eu queria que vocês olhassem para aquela câmera. Vou começar com o seu Juarez e que o senhor mandasse um recado para aquele homem que não está se cuidando, aquele homem que recebeu um diagnóstico e não sabe por onde começar. Que mensagem você mandaria para esse homem? Bem, a mensagem que eu mando para esse homem, para os homens de um modo geral, é que eles têm que entender uma coisa: a doença não é exclusividade de um ou dois, é de todos. Então, procure fazer o que é necessário, exames, né? Como eu digo, ao homem precisa fazer 40 anos, 50 anos, faça o PSA, procure também se alimentar de uma forma melhor, diminua, né, certas coisas que faz mal. E isso que eu digo, saúde não é uma coisa fácil de se encontrar por aí.
Então, cuidar de quem tem é ótimo, cuida. Porque ela não está assim à venda no supermercado. Você tem que cuidar. A saúde é isto. Cuide dela, né? E uma coisa, exame. Para isso, hoje nós temos uma facilidade danada de fazer exame. Qualquer exame que você queira fazer hoje, você pode fazer. E para o homem, depois dos 40 ou 50, é o PSA que eu aconselho. Fazer. Todo ano, fazer um PSA não custa nada. Não dói e não vai precisar ir nem a médico. É isso que eu tenho a dizer, que eu sou um exemplo, estou aqui me sentindo muito bem, mesmo não tendo me prevenido antes, eu poderia estar melhor se tivesse cuidado antes do problema. Mas é isso. Desejo a todos que juízo E que e se cuide da cuidem. saúde. É isso aí. E você, Oneil, que mensagem você manda para aquele homem, né, que tá ali, né, que nem você mesmo, né, sempre se dedicando ao trabalho, né, ali tendo uma vida estressada e não vai cuidar da sua saúde, né? O que que você falaria para esse homem? Olha, o que eu falo pra você, amigo, é o seguinte: se cuide, desacelere um pouco, tá? Procure uma vida mais saudável, né? Faça uma rotina mais leve, né? O mundo não cabe nas suas costas, então vai devagar com ele, porque o mundo é mundo e você vai e o mundo fica, né? Então, tenha uma vida mais saudável para você ficar mais tempo, né? Para ter mais qualidade de vida, né? Para cuidar dos seus, de repente para cuidar de você mesmo. Então, essa é a mensagem que eu deixo. E assim, estamos chegando ao final de mais uma edição do Lado a Lado Cast. Eu quero agradecer ao senhor, seu Juarez, né, por ter compartilhado a sua história, a você, Oneil, que compartilhou a história de vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aí nos acompanhando vão se inspirar por essas histórias. Né? Eu acho que é assim que a gente vai levando informação de qualidade, é assim que a gente vai inspirando outras pessoas e que mais homens, não só no mês de novembro, né, se cuide, mas que se cuide o ano inteiro, né? E nós mulheres, a gente quer vocês cada vez mais perto da gente e com mais saúde. Então, se você gostou desse episódio, se você achou que esse conteúdo serviu para você, encaminhe para aquela pessoa, para aquele homem que você percebe que não quer se cuidar, que é sedentário, que não faz exame. Manda para ele a edição desse videocast. E você, mulher, que está nos acompanhando, que eu sei que a saúde do homem ainda está nas nossas mãos, né? E a gente precisa que eles se apoderem da sua saúde. Mande também para aquele homem da sua vida que você acha que precisa ouvir essas histórias para se inspirar e para se cuidar. E assim a gente encerra mais um episódio do Lado a Lado Cast. E eu espero vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigada a vocês. Muito Gente, obrigada.